Bem-vindos. Estamos agora na última aula desse módulo que é sobre a ordem do universo. Nesta aula examinaremos o conceito central e mais importante de toda essa parte aqui, que na verdade é sobre a metafísica aristotélico-tomista e a sua evolução para a modernidade, ou às vezes involução para a modernidade. Esse conceito é o conceito de ser. Usamos várias vezes ao longo das aulas anteriores a expressão existir como equivalente a ser. Estritamente não é. Veremos, ser manifesta o seguinte: ser significa que algo é real. Existir, estritamente, é o seguinte: existere, essa raiz sistir, está em resistir, está em desistir, está em consistir, está em existir. Então, existere é algo que existe para fora, ou seja, é algo que está, que tem permanência e se manifesta a nós. Essa é a ideia. Portanto, quer dizer, o existir é algo que se manifesta a nós. A distinção, portanto, seria a seguinte: existir, existe tudo aquilo que a gente consegue observar, tudo aquilo que se manifesta a nós. Ao passo que ser é tudo aquilo que se... Então, existe tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que tocamos, tudo aquilo que de uma forma ou de outra, cuja existência percebemos. Independe de ser conhecido por nós ou não. Quer dizer, uma rocha que está do lado mais distante da Lua, que não foi detectada por nenhuma câmera, que nenhum robozinho de superfície jamais tocou ou fotografou ou tal, essa rocha num certo sentido, ela não existe porque ninguém constatou a existência dela. Essa é a distinção. Essa distinção é importante a gente ter presente, sobretudo nesta aula, porque agora precisamos ser precisos na terminologia e usar ser como ser mesmo, como aquilo que é real, é atual, como se diz também na filosofia. O primeiro a levantar a questão do ser foi Parmênides, e ele a levantou justamente porque ele discordava totalmente das ideias de Heráclito. Heráclito, tínhamos visto, é aquele filósofo que dizia que a única coisa que tem permanência na realidade, a única coisa constante, é a mudança, o fluxo, o movimento, o devir, em última análise. Parmênides, curiosamente, é um poema, não um tratado de filosofia propriamente dito, mas Parmênides examina o conceito de ser. Pense no ser abstratamente. Quais os princípios lógicos mais evidentes? O que é e o que não é, não é. Ou seja, o ser é e o não ser não é. Há uma oposição absoluta entre ser e nada. Mudança significa que tem que haver não ser e uma passagem para o ser. E isso, diz Parmênides, não faz sentido, porque o que não é, não é, Ele não aceita potência e, portanto, quer dizer, o ser tem que ser uma coisa una e permanente. Portanto, ele nega a realidade de tudo aquilo que nós observamos. Só existe o ser, e o ser, quais as propriedades do ser? Já que ele é sempre, é eternamente e não pode deixar de ser. O ser é imutável
porque mudança implicaria a visão do Heráclito. O ser abrangente, né, total, o ser não tem uma estruturação interna, ou é ou não é, e isso é bem típico dos gregos, o ser assume a forma perfeita, que é a de uma esfera. Portanto, haveria o ser propriamente dito, uma realidade compacta, totalmente indistinta dela mesma, não separada em formas, e as formas que a gente observa, como nessa litogravura do Escher, o ser é a esfera e, né, como essa esfera é espelhada, todas as formas, as diferentes coisas que a gente observa são apenas visões, ilusões na superfície das coisas. Curiosamente, ele atingiu exatamente a visão budista. A visão budista, digamos, um dos tipos de budismo, uma das grandes vertentes, é dizer que o único ser, a única realidade é a realidade divina, e o resto, tudo aquilo que há neste mundo é ilusão. E a outra vertente do budismo diz que há uma equivalência entre ser e não ser, portanto, a única realidade é o nada, e tudo aquilo que observamos é pura ilusão. Isso implica uma infinidade de consequências, por exemplo, que precisamos nos livrar de todas as ilusões, porque as ilusões conduzem ao sofrimento, à dificuldade, a problemas, etc. e tal. Portanto, a única maneira de atingir a iluminação é recair no nada, isto é, livrar-nos, separar-nos, destacar-nos de todas as ilusões. Agora, então, primeira contribuição, digamos assim, para isso, aparentemente, pelo menos na filosofia, oficialmente, filosofia é essa de Parmênides. O Aristóteles não tem considerações mais aprofundadas sobre o ser em si, né? Para ele, como já tínhamos visto, você une uma matéria com uma forma e, a partir disso, você tem um ente, isto é, algo que é. A visão judaica, muito interessantemente, contribui o seguinte. Se vocês lembram, ao episódio em que Moisés encontra no deserto uma sarça, um arbusto espinhento, que está queimando, mas não se consome, não se desfaz. E essa cena foi muito repetida, tanto na arte judaica, vocês têm aqui à direita uma imagem de uma sinagoga de Dura Europos. Dura Europos foi uma cidade-chave, porque quando cristãos e judeus eram perseguidos no Império Romano, Dura Europos era a guarnição romana mais distante de Roma, bem na fronteira com o Império Persa. Então, quando a perseguição apertava dentro do Império Romano, o pessoal podia simplesmente atravessar a fronteira e já estava no Império Persa e livres de perseguição. E quando a perseguição acalmava, eles simplesmente voltavam. Então, Dura Europos foi uma cidade-chave. E lá se encontrou uma sinagoga muito bem preservada, e com muitos afrescos na parede. Esses afrescos foram tirados e levados para o Museu de Damasco. Não sei sequer se ainda existem hoje em dia. E outra imagem é a da mesma cena, um mosaico bizantino do século VIII, no Mosteiro de Santa Catarina, no Monte Sinai. Por que isso tem importância, essa cena, do ponto de vista filosófico? Porque quando primeiro Moisés é requisitado, né, Deus lhe diz, tira as sandálias, porque o lugar em que pisas é sagrado. Lembram do tema sagrado com o que abrimos toda essa série de aulas? Ou seja, devia manifestar reverência perante aquilo que estava vendo. Aí Deus lhe dá a missão de tirar os judeus do Egito. Moisés usa todas as desculpas que tinha no seu arsenal. Eu sou gago, não posso por causa disso e daquilo, tal. E a certa altura Moisés pergunta: e quem és tu para que eu diga aos meus conterrâneos? Né? E Deus lhe diz que é Yahweh. Essa palavra foi chamada de tetragrammaton,
tetragrammaton, ou seja, o nome de 4 letras, porque em hebraico se escreve em 4 letras. Lê-se da direita para a esquerda, vocês podem ver aqui. É Yahweh. Yahweh significa eu sou, fundamentalmente. Isso é o eu sou que manda, né? Ou seja, o nome de Deus com que Deus mesmo se apresenta a Moisés é eu sou. A tradução pode ser um pouco diferente também. Às vezes se traduz por eu sou aquele que é, eu sou quem eu sou. Quer dizer, tem várias interpretações possíveis, mas literalmente Yahweh, embora tenhamos dificuldade de entender 100%, porque o hebraico é antigo, né? Mas Yahweh, pelo visto, significa eu sou. Muito bem. Disso, um rabino medieval, um rabino e muito bom filósofo, escreveu um livro chamado O Guia dos Perplexos, que é um livro de filosofia prática para se conduzir a vida bem. E nesse livro, um rabino chamado Moisés Maimônides, ou muitas vezes só conhecido como Maimônides, né? Explica aos seus discípulos que esse eu sou de Deus é a própria definição da realidade, né? E que ele é o ato fundacional da realidade. Lembram da distinção entre potência e ato, né? Potência é aquilo que pode ser, mas ainda não é em si mesmo, pode ser em outro. Então, é aquilo que nós chamamos de faculdades do ser humano: falar, entender, conhecer, imaginar, sentir, etc. e tal. Tudo isso são potências. Ato fundante da realidade, portanto, ato nesse sentido, a realização da realidade é o ser. O eu sou dá esse ato de ser a todas as outras coisas. E isso, Tomás de Aquino, digamos assim, entendeu em profundidade e passou a usar. Para Aristóteles, nesse esquema, vocês veem, Aristóteles pensa que não basta eu unir uma forma, a essência da coisa, com um bloco de matéria e eu já tenho a coisa. Tomás diz muito mais profundamente: olha, a união da forma com a matéria, a forma é potencial, a forma não é atual, não é real em si mesma, por si só, neste mundo. A matéria também não é por si própria, ela é mera potencialidade. A união de duas possibilidades ou de duas potências dá uma outra possibilidade, uma outra potência, não algo real. Basta pensar no Tyrannosaurus Rex, por exemplo. Quantos Tyrannosaurus Rex têm existência? Os modelos do Jurassic Park não eram reais, não eram tiranossauros reais. Em algum momento no passado ele foi real. Em algum momento no passado, esse aqui é Su, né? S-U-E, o nome, né? Susana abreviado, Su. O esqueleto mais completo de tiranossauro que existe, naturalmente fóssil, quer dizer, nem é osso o que está aí, é rocha, pedra, né? Em algum momento a Su teve o ato de ser, em algum momento Su foi. Quando existia, ela era a união de uma forma e de uma matéria, e ela tinha ato de ser, existia. Hoje em dia, você enxerga, entende a forma de tiranossauro, dá para entender o que um tiranossauro é, dá para conhecer a essência de tiranossauro, portanto, a forma. Temos a possibilidade Bom, o tiranossauro era formado, como já vimos do cachorro na aula passada, né? O tiranossauro é formado por matéria já pré-informada, parcialmente informada, isto era, composto por DNA, RNA, proteínas e N outras coisas, entre elas a substância dos ossos, um carbonato de cálcio. Ok, beleza, mas, quer dizer, a união dessa forma e dessa matéria na nossa mente não produz tiranossauro. Falta o quê? Falta o ato de ser hoje para todos os tiranossauros potenciais ou virtuais que a gente imagine, que a gente postule cientificamente, etc.
simplesmente não são, não há ato de ser. Aquilo que constitui a realidade em realidade, aquilo que faz com que as coisas sejam o que elas são, permite as coisas ser o que são, é o ato de ser. E o ato de ser não pode ser produzido nem por forma alguma, nem por matéria alguma. Tem que depender de uma intervenção, de algo que dá. Isso é representado muitas vezes, já na Idade Média, pela mão de Deus, que a gente mencionou na primeira aula desta série, né? A mão de Deus, que é, como vocês veem, ela está na posição de abençoar, né? A posição clássica da bênção, na mão era esta, que era também, ao mesmo tempo, uma afirmação de fé para os cristãos. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 dedos unidos representam a Santíssima Trindade. Os 2 dedos unidos, indicador e médio, os 2 dedos unidos apontam para as 2 naturezas de Cristo. Cristo Deus e Cristo homem. Né? Então, essa é a posição da bênção. E, ao mesmo tempo, esta posição de bênção é uma posição que diz seja. Aqui Deus é, aqui Cristo é. Então, seja. A mão de Deus é o que dá o ato de ser, né? Portanto, dá esse esquema que nós temos aqui. A união de forma ou essência com matéria dá apenas a possibilidade de um ente, mas não um ente. É preciso o ato de ser, unir-se a isso aí, para que haja realmente alguma coisa. O ato de ser confere atualidade, portanto, realidade às coisas. Isto foi fundamental porque, quer dizer, nisto está praticamente a explicação do que é o ato criador. Deus não é, como pensavam a maioria das religiões antigas e dos panteísmos, não é pura e simplesmente alguém que chega com uma vassoura e limpa o caos que está no lugar do cosmos, né? Não é simplesmente alguém que põe ordem numa criação, numa eternidade, num caos eterno pré-existente. Não, Deus dá ser a realidade. E isso é um ato de doação. Quando eu dou algo a alguém, eu que dou determino o quanto eu dou a ele. Posso dar um presente que custe uma paçoca do bar da esquina, né? Compro lá para ele, porque ele gosta de paçoca, compro a paçoca, R$3, tal, está resolvido o presente. Ou posso dar uma Ferrari, dependendo de qual grau de intensidade. Portanto, na dádiva há graus de participação. Quando Deus dá o ser às coisas, ele pode dar graus de ser. Então, implicitamente nisso, estão as 2 causas, as 2 explicações da existência de Deus, né, que Tomás de Aquino acrescenta às 3 de Aristóteles. Aristóteles, lembrando, eram Deus é a inteligência ordenadora, Deus é a causa incausada e Deus é o ato puro. Tomás diz, Deus é o ato necessário de ser, Deus é o ser necessário, sem o qual esse ser submetido à mudança, que é o que compõe esse mundo, né? Esse ser que às vezes é e às vezes não é, esse ser que flui, esse ser que tanto pode ser potencial quanto real, quanto simplesmente não ser mais. O ato de ser é o que mantém na existência a totalidade dos entes. Isso já dito agora de uma maneira mais precisa. Ou seja, Deus está continuamente dando o ser a todas as coisas. Isto implica também o seguinte, a criação não é um processo que ocorreu em algum momento do passado, sei lá, 4004, segundo os cálculos de um bispo anglicano, ou sei lá quanto estava pela ciência, mas 7 ou 8 bilhões de anos atrás, com o Big Bang. Não, a criação é um ato permanente pelo qual Deus mantém o mundo na existência. O que significa, de uma maneira mais acessível, né?
Se Deus se esquecesse de nós por um segundo, simplesmente não existiríamos mais, não seríamos mais reais em nenhum sentido, isto é, não sobraria de nós nem sequer a memória na mente das outras pessoas. Desapareceríamos estruturalmente, totalmente, completamente, arrasadoramente. Isto implica duas coisas, portanto. Um mundo em que a realidade é contingente, isto é, mutável, em que as coisas podem ser ou não ser, um mundo contingente pressupõe necessariamente a existência de um ser contingente que não pode deixar de ser. Um ser que é ser por necessidade, que tem ser por si mesmo, que tem ser sem que lhe tenha sido dado, que é o na sua forma mais plena e mais pura. O eu sou da apresentação de Deus a Moisés, o Yahweh. Curiosamente, só essa expressão é de um grau de profundidade metafísica, por isso que estou falando dela, não estou fazendo teologia, é um grau de profundidade metafísica e filosófica que é absurdo, que a gente, honestamente, quer dizer, encontrar isso em escritos que têm no mínimo 4.000 anos de idade, pelo menos na sua primeira formulação, é assustador, absolutamente assustador em termos de profundidade filosófica. Então, Deus dá o ser às coisas. Segundo ponto importante, né? Deus dá em graus diferentes o ser, ou seja, Deus dá a participar no ser, isto é, Ele não entrega o ser total, porque o ser total é Ele mesmo. E isso faz com que haja uma hierarquia na realidade entre seres. Maneiras diferentes, ângulos diferentes de considerar o ser. Lembrem-se que Parmênides fala de ser, e diz que uma primeira característica é que o ser é único. Na verdade, sem sabê-lo, ele estava falando de Deus. Ele estava vislumbrando o Yahweh, que não pertencia à sua cultura. Então, o ser pode ser descrito como ser, pode ser descrito como uno, mas também pode ser descrito como verdadeiro, o inteligível, pode ser descrito como o bem, o desejável, e pode ser descrito como o belo, isto é, a máxima comunicação não verbal conosco. Isso se chamam os transcendentais do ser, isto é, aquelas propriedades que pertencem a todos os seres. Pensem vocês em todos os manuais que já foram escritos sobre rochas e materiais inanimados. Tudo bem, dá para encher uma biblioteca com isso. Pensem o que é tudo que já foi escrito e pode ser escrito sobre botânica. Dá 15 bibliotecas, mas 15 vezes mais do que é possível escrever sobre rochas e materiais inanimados, porque são seres vivos que têm muito maior grau de ser e, portanto, grau de verdade, de cognoscibilidade, muito mais possibilidade, muito mais coisas para serem conhecidas a respeito deles. São muito mais belas, né? Determinadas orquídeas, se você entra observa mesmo de verdade de perto, tem um grau de beleza, né? Fotos de documentários que vocês têm aos montes, né? Pensem quantos documentários já foram feitos sobre rochas e quantos sobre seres vivos, plantas, muito mais, evidentemente, né? Animais, muito mais do que sobre as plantas. E seres humanos, infinitamente mais do que sobre animais, plantas e materiais inanimados somados. Portanto, há graus na criação. E os graus da criação significam que há graus de participação no ser divino, no ser propriamente dito. Isso é as primeiras conclusões filosóficas que tiramos do Parmênides e do Yahweh e da teoria de Tomás de Aquino sobre o ato de ser. Muito bem, o nominalismo, como nós vimos, deu como origem a duas correntes, né? Uma, a do pragmatismo, ou naturalismo, ou empirismo, ou materialismo, em última análise, e o racionalismo em outra via, né?
O pragmatismo materialismo diz não, ser e matéria são a mesma coisa. Existe uma matéria pré-existente que foi moldada pela causalidade do universo, passou o tempo e as coisas se transformaram naquilo que é hoje. Então, a matéria basta para explicar. Na realidade, num mundo contingente, não basta para explicar, né? A matéria em si mesma, já vimos, é pura potência. Sendo pura potencialidade, pura possibilidade, matéria só existe nas coisas e, portanto, a matéria não é explicação de permanência nenhuma. O racionalismo diz, não, basta a essência das coisas, o conceito, eu entendi, se eu entendi, eu faço. É tipicamente a atitude dos sonhadores, né, que você conhece. Aí tive a ideia e como eu tive a ideia, praticamente já está feito. O cara vê uma menina bonita passar e pronto, já, né, namorou 5 anos com ela, já casou com ela, já teve os 2 filhos padrão, né, o casalzinho padrão que a sociedade impõe hoje, e o cara já, né, não, filho. Quer dizer, ideias, a experiência de cada um de nós nos ensina isso. Ideias, conceitos, essências custam muito para serem transformadas em realidade. O racionalismo está, digamos, falha na própria raiz, né? Então, materialismo confunde matéria com ser. O racionalismo confunde a forma com ser. E o existencialismo confunde existência e ser. Porque o existencialismo, na afirmação, na versão sartriana, diz a existência precede a essência. Ou seja, você não é nada, é um nada livre, esse nada livre se autocria pelas suas ações. Só que esse autocriar-se pelas ações, muitas vezes não dá os resultados esperados. Quando você pensa em qualquer projeto, se você diz, vamos fazer uma determinada coisa para ver o que sai disso, em geral não sai nada, certo? Eu vou fazer um castelo, mas se não junta os materiais adequados, não junta na ordem adequada, não sai castelo nenhum, né? Eu vou fazer, não tendo uma forma prévia do castelo na sua cabeça, não tendo um plano, não tendo um projeto, não tendo um conceito daquilo que você vai fazer, você não vai produzir nada. O existencialismo, portanto, imagina que com as suas ações você vai produzir alguma coisa, por isso os pontilhados, o sonho, né? Você sonha que vai ser alguma coisa e vai agindo dessa forma, e o que você produz é algo totalmente diferente daquilo que você... Então, para os existencialistas, você age primeiro e acaba sendo aquilo que você faz. Isso produziu a visão atual, a visão moderna que diz, não, você pode ser o que você quiser. Uma das ilustrações mais reais e mais pungentes dessa frase, né, é um Dennis Evner, um americano, que se autodefiniu como tigre. Não, eu sou um tigre. Então, fez tatuagens que fizessem com que a cara dele se transformasse, parecesse a de um tigre. Fez plástica e transformou o seu nariz em algo achatado, né, como o dos felinos, né? Mandou implantar aqueles pelos que os gatos têm, né, que projetam dos lábios superiores. Fez mudanças na dentição, mandou implantar uns caninos afiados, né, para parecer os de tigre. Implantou unhas artificiais que pareciam garras. Mandou implantar uma cauda, né, na sua posteridade. Ou seja, fez todas as transformações para exprimir aquilo que ele sentia que ele era. Passado todas essas experiências, passados todos esses esforços, passados em todos essas transformações, essas plásticas que o transformaram nisto que você vê, concluiu que ele não era um tigre.
continuava não sendo um tigre, 50 e tantos anos. Isto é aquilo que nós estamos prometendo, né? Uma sociedade perfeita em que cada um pode ser o que ele quiser e uma vontade com a qual cada um se transforma no que ele quiser ser. E o resultado, em geral, é isso: problemas psicológicos, crises de identidade, sensação de não se ser nada concreto em real, ou seja, nós atingimos o próprio ser da nossa realidade na raiz e o matamos. E o resultado é o aumento das doenças, a pandemia de doenças psíquicas que nós estamos presenciando. Talvez tenhamos errado o caminho. Talvez a maneira correta de enxergar a realidade é essa, né, a que Tomás de Aquino chegou, depois de intensos estudos que puseram à sua disposição pelo menos 4.000 anos de sabedoria humana. A visão, portanto, de que o ser propriamente dito é só e somente Deus, e que todo o restante, toda a realidade que nos cerca é dada por Deus. Tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos, tudo o que agimos, depende do ser que não é o ser supremo dos iluministas, mas o ato puro de ser, que é como Tomás de Aquino define a Deus. Muito obrigado pela vossa paciência e até a próxima.